Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba, grande estado brasileiro do Nordeste, de onde vem nosso presidente do dia, Epitácio Pessoa, o 11º presidente do Brasil, paraibano da cidade de Umbuzeiro. Epitácio Pessoa era advogado, tinha sido procurador-geral da União, tinha sido professor, tinha sido ministro da Justiça, deputado constituinte. O cara tinha um currículo formidável. Para qualquer governo, esse currículo era cobiçado, né? Com exceção de um aí, terraplanista aí. Mas enfim, ele é eleito por força das oligarquias. Embora não fizesse parte de nenhuma delas, essas oligarquias que o apoiaram para a sua eleição. Então estava esperando uma contrapartida ali que seria também o apoio a essas oligarquias. E chegando, Epitácio Pessoa já mostra que veio. Ele já deixa bem claro que no governo dele quem vai mandar é ele e não tem conversa. E já sai dando um limpa nos ministérios, principalmente os ministérios que eram ligados aos militares, como o da guerra e o da marinha, que ele coloca civis. Isso aí ele já arruma um problema gigantesco com essa ala que não estava muito acostumada a perder o poder. E os militares já ficam meio ressabiados já com o Epitácio Pessoa. Fala, esse aí vai ser problema pra gente, né? E ao mesmo tempo, nesse contexto histórico que a gente está falando, do mandato de Epitácio Pessoa, que foi de 1919 a 22, o Brasil estava passando por um processo de modernização. As indústrias, as fábricas e também a população das zonas rurais estava indo para os centros, né, urbanos, por conta de emprego, por conta de moradia, fugindo da seca, uma parte do Nordeste. E isso aí também trouxe alguns problemas, principalmente para esses governantes. Por quê? Porque ali no campo trabalhista, que era o interesse principal das pessoas saírem, né, dos seus estados, das suas cidades para ir para esses centros, começou a pipocar muitas greves, muitas manifestações, principalmente por conta do que a gente falou no vídeo anterior, da questão social, que esses trabalhadores estavam tendo consciência do seu papel, né, do seu trabalho, e não estava aceitando mais aquele comportamento que era muito comum enquanto o Brasil era completamente rural, né, de castigos e de não ter muita voz. E com Epitácio Pessoa não foi diferente. Só que ele reprimiu todos esses movimentos, né? Não deixava acontecer, e com muita violência. E em um desses movimentos, um desses grupos, é que saem os militantes, né, os líderes desses movimentos, que saem militantes que inicialmente se baseava ali pelo anarquismo e depois se convertem ao comunismo, também por conta da Revolução Russa de 17. Esses militantes saem e formam o Partido Comunista do Brasil, que depois ganha o nome de Partido Comunista Brasileiro, PCB, o partidão. Mas o partido de cara já é colocado na ilegalidade pelo Epitácio Pessoa. E além, né, de reprimir esses movimentos, ele também sai calando a imprensa, principalmente um jornal chamado A Plebe, que era o jornal mais ligado à classe operária, que ele manda fechar e pega as pessoas ligadas a esse jornal, que a maioria eram imigrantes italianos, e manda todo mundo embora. Fecha o jornal e manda esse pessoal embora. Então isso aí foi uma característica principal desse governo do Epitácio Pessoa. Mão de ferro, não tinha muita conversa não. E quando ele já cria essa rusga com a ala militar e também começa a mostrar que ele não estava muito ligado ali com os interesses das oligarquias. Tinha dois blocos, né, que mandava no Brasil: militar de um lado
e oligarquias do outro. E a maçonaria ali no meio, né? De cada lado ali, intermediando tudo. Aí o cara arruma um problema com os militares, arruma um certo problema com as oligarquias. Já cria-se uma oposição. E essa oposição é um racha que acontece dentro do próprio bloco que apoiou ele, que ganha o nome de Reação Republicana, que são setores assim, de algumas oligarquias que reúnem e já começa a fazer uma oposição a ele, e já aos próximos, né? E já estavam preparando para as próximas eleições, e o candidato dele seria o Arthur Bernardes, né? E uma oposição cria ali, encabeçada pelo Nilo Peçanha e o Hermes da Fonseca. E acontece um episódio chamado, não é chamado assim, mas um episódio com umas cartas falsas que circulam nesse momento, atribuídas ao Arthur Bernardes, que também era candidato, né? Dizendo assim, o Arthur Bernardes escrevendo um monte de groselha contra o Nilo e o Hermes. E com o tempo foram averiguando e descobriram que essas cartas eram falsas. Mas isso aí provocou uma comoção na população, porque tinha uma parte da população que gostava, defendia o Nilo Peçanha e o Hermes da Fonseca. E como assim, né? O próximo candidato vai lá e tá falando essas coisas e tal. E o Epitácio Pessoa interfere, quer saber o que está acontecendo. E tem um clube, né, o Clube Militar, que é ali onde que concentra ali a milicada toda. E esse clube é colocado em xeque, né? Fala assim, ó, pessoal, vamos averiguar e vamos saber o que é que tá acontecendo aí. E descobre aí depois que depois, quando descobre que essas cartas eram falsificadas, aí sobra para esse clube, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Porque nesse intervalo aí também acontece outro episódio que mostra essa faceta do Epitácio Pessoa, que é uma eleição para o governo de Pernambuco, que o candidato apoiado pelo Epitácio perde. E nisso ele intervém lá no estado de Pernambuco. Isso aí não fica muito legal para ele, e também por uma parte dos militares também, que já começa, né, já tinha aquela turma que já não estava muito satisfeita, e a outra, e o coronelato de lá, eu falo, mas não está aceitando derrota e já está querendo governar na força. E o clube militar mais uma vez entra, intervém, palpita. O que ele faz? Manda fechar o clube. Manda fechar, primeiramente seria fechado apenas por 6 meses. E o Hermes da Fonseca, que era o presidente desse clube militar, não aceita. Ele vai lá e manda prender o Hermes. O cara já tinha sido presidente, militar, marechal, cadeia. E nisso aí os milicos já ficam, falei, agora a gente vai ter que tomar alguma atitude. E começa a criar ali pelo país uma revolta entre os militares, e eles começam a se organizar para dar outro golpe. E reúne ali no Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana, 300 militares e outros espalhados em outros lugares. O do Rio de Janeiro ia dar o início, e o restante ia junto para tentar tomar esse poder. Mas aí o que acontece? O Forte Copacabana entra sozinho nessa, e entra com 300 militares e já declara que vai ter bombardeio, vai ter guerra, e os outros não entram junto, e o Forte de Copacabana fica sozinho. E aí os militares, esses 300 que estavam ali preocupados, né, já começam a pular fora. Então de 300 já vai para 27, e desses 27 já fica só 18. E esses 18, um conversa com o outro lá e fala, olha, vamos enfrentar. E ele sai do forte em passeata, né, com pedaços da bandeira rasgada e fuzil na mão. E vão sendo fuzilados, né? E resta apenas 2 vivos, né? Mesmo assim tomaram bala pra caramba, que é o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos. Não confundir esse Siqueira Campos com aquele Siqueira Campos do estado do Tocantins. E essa revolta ganha o nome aí do 18 do Forte, que foi o início do movimento tenentista, que é o que vai derrubar
a Primeira República lá em 1930, liderado por Getúlio e outra turma. Mas aí já começa uma ruptura nessa Primeira República e os militares começam a voltar com tudo e já mostrar a sua força. Aí, acontecendo isso aí, o Epitácio Pessoa declara estado de sítio, né? Ganha mais poder ainda, porque a partir desse momento é ele que tem o controle total e vai chegando ao final do seu mandato, né? No que a gente começou a falar lá no início das eleições, das cartas falsas lá, o Arthur Bernardes, mesmo assim, né, com toda essa tramóia aí, vence novamente o Rui Barbosa, perde, vence daquele jeito aquelas eleições, né, eles contestam o resultado, pede a recontagem dos votos, e já vai mostrando uma ruptura nesse sistema, nessa política do café com leite, também nesse poderio todo que estava vindo, toda a história que a gente vem contando. Mas isso aí já é o assunto para o próximo vídeo do Arthur Bernardes. Antes de terminar o governo, tem alguns pontos interessantes que acontecem que é com ele, com o Epitácio Pessoa. Ele é o responsável pela criação do programa de combate à seca no Nordeste, que é esse que a gente conhece hoje e tal, e que houve muita controvérsia por trás até hoje, assim, dizendo que é ali que começa a indústria da seca e tal. E é nesse momento também que aparece, ganha força, lideranças ali no Nordeste. Uma delas é o Padre Cícero, que a gente já falou em outros vídeos, e outro é um cidadão chamado Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, o rei do cangaço. Sim, essas lideranças vão surgindo porque são grupos ali que não estão muito interessados em obedecer essas ordens, não. Então eles criam seu poder paralelo e a multidão vai vindo junto, né? Isso aí preocupa bastante quem está no poder, né? Como assim uma liderança paralela aqui no meu curral? Não tem como, né? Mas é nesse momento aí que surge o cangaço, que a gente vai falar melhor em outros vídeos. Também é no governo do Epitácio Pessoa que tem a criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o hino nacional, que até esse momento só era música, não tinha letra. Então a letra, ela também é oficializada no governo dele. A música do Francisco Manuel da Silva, que já vinha desde a independência ali, né, do século XIX, mas não tinha letra. E aí a letra que é oficializada, que a gente conhece hoje, é do Joaquim Osório Duque Estrada, o Vila do Ipiranga, né? Enfim, vocês sabem. Também é no governo dele que acontece, né? Ele faz, né, uma exposição comemorando os 100 anos da independência do Brasil. Isso aí fica, a galera mais intelectualizada gosta muito, e os militares também fica até felizinho, né? Falou, pô, lembrou da gente, né? Finalmente, né? Mas não vai adiantar nada não, nós vamos derrubar. A partir de agora quem vai mandar é nós. E também um episódio ligado à cultura, à arte, que todo mundo, né, já ouviu falar, que é a Semana da Arte Moderna, que é onde acontece ali a ruptura do parnasianismo com o Olavo Bilac ali, para o modernismo, né, com 5 nomes aí principais que encabeçam esse movimento aí, que é o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral e o Menotti Delpicchia. Isso aí, beleza? Hoje a gente ouviu ao fundo o som do Cordel do Fogo Encantado, uma banda excelente. E a minha indicação de DVD hoje, Caju e Castanha. Fechou? Valeu e até o próximo vídeo de Arthur Bernardes.